Ora, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Instagram ou um episódio se estiveres no YouTube ou se estiveres no Spotify ou na Apple Podcast. Portanto, aqui estou eu, Cláudio Fonseca, mais uma vez. Ahm, Bem, estamos aqui numa situação um pouco delicada em que temos este confronto, temos este conflito a acontecer na Europa e pode parecer que isto não vai afetar ninguém, mas a questão é que vai nos afetar a todos. Portanto, quando nós fazemos sanções à Rússia, não pensem que é apenas a Rússia que vai ficar estrangulada, mas isso vai ser alvo desta live que eu estou aqui a fazer. Portanto, para aqueles que estão aqui em direto, muito bem-vindos. Aqueles que vão estar a posteriori a ver, ora no YouTube, ora no a parte apenas de voz através do Spotify ou da Apple Podcasts ou dos Google Podcasts ou qualquer outra plataforma que tu ouças o teu podcast, já sabes, convém seguires o podcast no Instagram, sobretudo, que é a plataforma que eu mais uso para estar em contato convosco, onde vou partilhando análise, vou partilhando tudo isso. Portanto, aqueles que acham, aqueles que apenas estão a seguir no YouTube e dizem, bem, já faz algum tempo que não publicas um episódio, já há algum tempo que não fazes isto, já não fazes aquilo, uh, estejam atentos ao Instagram, porque eu estou praticamente, eu diria, todos os dias lá. Portanto, se não é com a publicação, é com uma interação nos stories. Portanto, as coisas estão sempre por aí. Aquilo que eu peço àqueles que estão aqui é que enviem esta live aos vossos amigos, aqueles que estão a ver o episódio, que partilhem, que também subscrevam, deem um like. No YouTube estamos com quase 5 mil seguidores, portanto, bora aumentar isso. Portanto, 5 anos de podcast, acho que merece os 5 mil seguidores no YouTube. Bom, eu devo dizer que estes últimos 2 dias, particularmente estes 2 dias, têm sido 2 dias muito, muito complicados de gerir. Eu, enfim, pareço quase aqueles youtubers que estão sempre a dizer que vão gravar mais, vão fazer mais conteúdo, etc, mas depois não o fazem. Vocês sabem que eu não gosto de vos mentir de forma nenhuma e, aliás, gosto muito de honrar os compromissos que faço convosco e são 5 anos, portanto, obviamente que há uma lealdade nesta parte, de parte a parte. A questão é, eu chego tarde a casa e chego cansado depois de um dia de trabalho. Ao fim de semana existem outros trabalhos para fazer. Existe, por exemplo, o Polititank a fazer conteúdo. Posso já adiantar-vos de que domingo vamos fazer uma emissão no YouTube do Polititank de análise também, portanto, o nosso gabinete de crise, que também já não fazemos nada no gabinete de crise desde as relativas. Portanto, vai ser um retomar também do gabinete de crise no Polititank. O Polititank, esse que eu tenho a felicidade de ser o presidente, tenho a felicidade de coordenar este grupo excepcional de pessoas que estamos a trabalhar todos os dias. Fizemos ontem a nossa tomada de posição contra esta ofensiva russa, portanto, as coisas são assim, e obviamente que não fujo com as minhas palavras, não fujo com aquilo que eu digo ou que faço, quando fiz justamente aquele post que, onde dizia que Vladimir Putin tinha feito uma jogada de mestre. E a verdade é que foi uma jogada de mestre. Mas já lá vamos. Vamos começar isto tudo a rebobinar, porque acho que é um pouco assim, e aqueles que estão aqui em direto vão fazendo também perguntas, portanto, vão partilhando também com os vossos amigos, para chegarmos a mais pessoas. Ora bem, começar pelo princípio. Neste verão, ou no verão transato, né, portanto, verão de 2021, Vladimir Putin publica um ensaio, uma tese, sobre a questão de a Rússia, a Rússia e a Ucrânia não devem existir sozinhas. Ou seja, que a Ucrânia é uma aberração política, cultural e histórica, portanto, que a Ucrânia nunca existiu, por assim dizer. Portanto, temos este revisionismo histórico, que é algo que é característico da Rússia ao longo do tempo e do espaço. Portanto, desde o tempo dos czares, desde Stalin, que apaga Trotsky das fotos onde está Stalin e Lenin. Não é? Portanto, isto não é nada de novo para quem estuda a história e sabe a história contemporânea. E, portanto, é isto que nós temos de ter em linha de conta. Portanto, a Rússia está sempre a reescrever a sua própria história. Agora, nós quando olhamos para esta parte, percebemos sempre que a Ucrânia sempre foi uma pedra no sapato. Porquê?
A Ucrânia sempre teve este caráter, assim como a Polónia, historicamente, este caráter independentista. E, portanto, sempre procuraram ter o seu próprio espaço. O que, obviamente, nunca foi interessante para a, a Rússia. Aliás, o século XIX é o século das nações, é o despertar dos Estados-nação. É também no século XIX que surge a Itália, porque a Itália, eu não sei se vocês têm por hábito de dar uma espreitada, mas eu tenho ali o mapa, e é o mapa da Europa de 1500. E porquê que eu tenho este mapa da Europa de 1500? Porque, para mim, este é que é o verdadeiro mapa da Europa, no sentido de é este mapa que representa as verdadeiras identidades. É este mapa que representa as verdadeiras nações, o verdadeiro desenhar hum, de, de, de potências e de países e de reinos que antes existiam. Tudo o que nós temos hoje em dia são muitas vezes construções que não têm grande grau uh, real. Não é? Portanto, por isso depois nós ficamos a olhar porque temos tanta, porque temos países tão fragmentados, tudo isso, e porque temos umas discrepâncias nos desenvolvimentos. E aquele mapa ajuda a responder a muita coisa. Ora, quando nós olhamos então para esta questão, nós temos, até 2004, um governo de fantoche de Rússia, na Ucrânia. E depois voltamos a ter outra grande manifestação em 2014, onde aparece esta coisa do Euromaidan. O Euromaidan, por exemplo, que vos posso dizer que está a colaborar com o Polititank num ensaio, num super compêndio que nós estamos a fazer no Polititank sobre esta questão da tensão, das tensões entre a Ucrânia e a Rússia. Portanto, vai haver algumas respostas de embaixadas. Tenho estado a reunir durante esta semana também com várias embaixadas que não pretendem responder às perguntas que o Polititank enviou para serem respondidas, para serem anexadas justamente a este compêndio, mas algumas têm demonstrado algum interesse em saber o que é este Polititank e posso já anunciar-vos de que dia 10 de março será recebido pela representante da Comissão Europeia em Portugal, a doutora Sofia Sousa. Ora, aquilo que importa nisto tudo é justamente isto, é a questão da União Europeia. A Ucrânia, com este presidente sobretudo, tem feito um aproximar da, da Europa. E mais do que da Europa, da própria NATO. Não é? E, portanto, isto obviamente tem implicações. Reparem, não é de todo interessante para Putin, e eu aqui, neste vídeo, vou procurar estar num lado e estar do outro, ou seja, dar-vos perspectivas do que é que acontece, do que é que não acontece, qual é a perspectiva de um lado, qual é a perspectiva do outro. Ou seja, o meu ponto aqui, vou deixar já aqui bem claro, é obviamente condeno, aliás, não seria de forma diferente. Se eu presido o Polititank e se o Polititank condena as incursões da Rússia, obviamente que estou mais que solidário com o povo russo. Aliás, até fiz a partir dessa mesma publicação nas stories aqui do Podcast Conversa. Ora, aquilo que nós depois também temos que olhar é para então esta questão da Rússia, que é a Rússia obviamente não quer ter basicamente a NATO à sua porta. Ninguém quer ter. Da mesma forma que também não interessa muito à Europa que a Ucrânia caia e, portanto, fique um governo fantoche o ucraniano que seja fantoche de Moscou. Como é óbvio, portanto, ninguém quer isto. Basta nós olharmos para aquilo que foi a crise de mísseis de Cuba, né, durante a Guerra Fria. Portanto, o RSS, a União Soviética na altura, tinha mísseis apontados aos Estados Unidos, né, na ilha de Cuba, da mesma forma que os Estados Unidos tinham mísseis apontados a Moscou na Turquia. Turquia que, apesar de estar no mar Mediterrâneo, é membro da NATO. É um pouco interessante. A NATO, tal como nós também tínhamos falado na cimeira do Polititank, ganha uma nova relevância neste momento. Ou seja, a NATO, como muitos defendem, o PCP, por exemplo, defende que Portugal saia da NATO, mas, para muitos, e até mesmo para alguns historiadores, como eu, a NATO perde um pouco a sua razão de ser no final da Segunda Guerra Mundial. No sentido de a NATO surge como resposta ao Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia é, obviamente, uma aliança militar entre a altura
União Soviética e todos os países de leste que ali estavam, que não estavam anexados pela União Soviética. De resto, eu no meu quarto também tenho um mapa com a antiga União Soviética, porque também me interessa ver o mapa desta perspectiva. Ora, e até porque também tem um grande valor comercial este mapa, porque é um mapa de coleção e, portanto, também tem esse cariz. Mas pronto, aquilo que importa, nós dizemos aqui, é que isto tudo cria tensões. E, portanto, estava eu a dizer que a NATO perde a sua razão de ser no sentido de que já não existe para dar resposta a um pacto de Varsóvia, a uma aliança militar. Mas a questão é que nós estamos a perceber agora que a NATO continua a fazer sentido. Porque não é por acaso que, neste momento, temos a Suécia e a Finlândia, que não são membros da NATO, e que estão ali bem colados à União Soviética, anteriormente, e agora a Rússia. Portanto, não é por eles nunca quiseram estar, e portanto há aqui algo que também temos que pensar nisso. Não é? Portanto, há aqui um conflito de interesses, há aqui um pendor. Aliás, não é por acaso que agora a mesma Finlândia e a Suécia querem aderir, ou estão a pensar aderir à NATO, né? estão a fazer essas coisas, e o Putin já disse, querem, então vamos apontar baterias para norte. A questão aqui é um outro problema. É que temos os países bálticos, que já há muito tempo esta parte que nos andam a avisar, andam-nos a Europa, né? União Europeia. Paulo Rangel esteve lá esta semana nos países bálticos e a presidente da Estónia, se não estou enganado, sim, da Estónia. Sim, a presidente da Estónia, que é aquela mulher de direita que as feministas em Portugal não disseram rigorosamente nada porque é uma mulher de direita e é liberal. Não dá jeito à narrativa feminista radical. Ora, aquilo que nós temos foi ela a dizer ao Paulo Rangel de que isto já estava mais que previsto que ia acontecer e nós avisámos. Ora, aquilo que nós temos aqui é se Putin fizer alguma coisa em relação a um país do Báltico ou se quiser ameaçar diretamente a Suécia e a Finlândia, está-se a meter com países da União Europeia. Ou seja, há aqui uma outra salvaguarda que a Ucrânia não tinha. A Ucrânia sempre esteve por sua conta e risco. E vamos ser muito honestos. Eu, no que toca à perspectiva das relações internacionais, existem muitas doutrinas. E a doutrina que eu sempre segui, que é algo que para mim sempre fez sentido de dizer, apesar de na altura ter tido uma ex-namorada minha que tentou-me converter a uma outra doutrina mais cooperativa, mais de cooperação, eu sempre fui muito realista, ou seja, eu acho que todas as nações competem por um lugar cimeiro e competem para ter a hegemonia mundial e serem eles a ditar a ordem mundial. Ora, nós temos ouvido muitos soundbites de que agora está uma nova ordem mundial a ser instaurada e tudo mais. Garanto-vos que nada será como antes. Muita coisa vai mudar, muita perspectiva vai mudar. Quer seja para um lado, quer seja para o outro. Portanto, a Ucrânia sempre esteve abandonada, a Ucrânia sempre esteve sozinha. E a questão é que todos nós sempre soubemos de que a Ucrânia não estaria preparada para isso. Portanto, quando nós começamos a ver, e vamos aqui procurar uma ordem cronológica, quando temos o Ocidente todo histérico a dizer que 14 de Fevereiro, dia de São Valentim, na segunda-feira, o Vladimir Putin iria atacar a Ucrânia, iria invadir e tudo mais, depois suspirámos um pouco de alívio e foi do estilo, afinal, não é tão bem assim. E, portanto, eu na altura nessa noite até estive a jantar com uns amigos russos, e estávamos um pouco naquele de, se calhar o Biden fez figura de parvo, com toda esta questão de ataca, não ataca, etc, etc. Bom, aquilo que nós depois temos todo este aumentar, temos as regiões separatistas, não é? A leste da Ucrânia, a estar ali numa perspectiva belicista de rebenta ou não rebenta, e depois temos aquilo que é uma jogada de mestre por parte de Vladimir Putin. Continuo a elogiar esta jogada porque, lá está, é uma coisa muito bem delineada, uma coisa muito bem feita, e que não sei como é que o pessoal não percebeu que isto só poderia acontecer assim depois desta jogada. Antes desta jogada eu até diria que poderíamos correr o risco de nem sequer haver conflito na Ucrânia, mas a partir do momento que temos esta jogada de declarar, dizer, e a questão é mesmo esta, é que Vladimir Putin e Sergei Lavrov, eu devo dizer, Sergei Lavrov para mim é dos melhores, se não mesmo o melhor
ministros dos estrangeiros do século. Há quem queira puxar a ficha, o filme atrás e puxar até 50 anos para trás, 30, 40 anos para trás, mas a questão é, o Sergei Lavrov tem uma capacidade oratória, tem uma capacidade de distorcer aquilo que são as narrativas, e quem esteve a assistir, eu estive a assistir, estava a trabalhar e estava obviamente com a CNN ou com a SIC Notícias e alternando, RTP3, e alternando para ver as coisas, porque eles depois chegaram a um ponto em que as notícias estavam a entrar em loop, já não havia novidades para dar, portanto tinha que se procurar outras análises, outros analistas a ver. Portanto, devo dizer que eu acho que quase todos os professores de Relações Internacionais do país já devem ter dado uma entrevista, pelo menos. Tantos eram aqueles que passaram depois de nano-micro especialistas em áreas aqui e ali. E atenção, não estou aqui a fazer nenhuma crítica aos académicos, como é óbvio, não é? Mas a questão é que a forma como os jornalistas os descreviam, enfim, era mesmo nano-micro especialistas em alguma matéria. Ora, quando nós, então, temos esta questão das repúblicas serem independentes, isto é um jogar, é um deturpar daquilo que é nada mais nada menos o direito internacional. Portanto, se eu reconheço que aquele país, se aquela região passa a ser um país, e então eu, como superpotência, devo então dar apoio, porque eles estão-nos a pedir, o problema é que vêm-nos pedir. Reparem, eu não sei se vocês têm noção, mas na Galiza, por exemplo, existe um movimento independentista que já teve melhores dias, devo dizer. Já não está no seu... acho que já não está naquilo que já esteve há uns 4 ou 5 anos atrás. Mas a Galiza existe um movimento independentista que quer se juntar a Portugal. Portanto, querem sair de Espanha e querem se unificar a Portugal. Agora, imaginem o que era António Costa vir para a televisão dizer que reconhece a independência, por exemplo, do País Basco. Ou reconhece a independência da Catalunha, por exemplo. E depois a Catalunha dizia, ok, Portugal, então venham-nos ser soldados da paz. E António Costa vai para lá. E aquilo vai começando a ficar lá, ficamos a conviver e tal, tomamos uns copos, ficamos todos amigos. E a Catalunha aceita depois pertencer a Portugal, por exemplo, ou o País Basco ou a Galiza. Obviamente que há aqui muitas coisas, Portugal não pode comparar o seu poderio militar com a Espanha, mas percebem aqui a lógica do quanto perigoso é brincarmos com o direito internacional, brincarmos com a questão das independências e dos reconhecimentos ou não reconhecimentos. Isto faz-nos lembrar um pouco, não sei se vocês ainda se recordam, do Juan Guaidó na Venezuela. Juan Guaidó também, durante muito tempo, era reconhecido como o presidente interino, era aquele que efetivamente os governos do Ocidente prestavam contas ou tinham em conta como alguém oficial. E a questão é que depois, com o passar do tempo, ele não teve qualquer tipo de repercussão. Portanto, temos Nicolás Maduro. Nicolás Maduro apoia quem? Putin. Quem é que o PCP apoia? Putin. Quem é que as irmãs Mortágua apoiam? Putin. Portanto, não é por acaso que houve uma resposta tardia do Bloco de Esquerda sobre a questão de estar nos protestos que vão ter lugar este domingo às 15 da tarde, se não estou em erro, em frente à Embaixada Russa, em Lisboa. Ora, nós vemos naquele cartaz, tudo quanto sai, a iniciativa foi do Alexandre Poço, que contactou as várias juventudes e, portanto, os partidos por acréscimo. Temos a Juventude Socialista, a Juventude Social Democrata, o CDS, o PAN, a Iniciativa Liberal. O Bloco de Esquerda não subscreveu o manifesto e o PCP recusou. Portanto, isto são as informações que eu tenho. Obviamente já houve muitos bloquistas a quererem desmontar a coisa, mas basta vermos nós a cronologia de quando é que as coisas são publicadas, quando é que Catarina Martins... E reparem, é a Catarina Martins que o Bloco de Esquerda usa para fazer a divulgação do Instagram. Não é uma publicação própria do Bloco de Esquerda dizer isto ou aquilo. Nada é ao acaso. Ora, vamos retomar aqui a nossa cronologia. E, portanto, temos este, então, apoio das coisas. Isto, obviamente, cria logo aqui uma questão muito particular, que é aqueles que são pró-russos que estejam por dentro do país, ou seja, vamos imaginar que existem pró-russos que não estão apenas em Donbass, não estão apenas em Donetsk, estão
espalhados. Estão em Dnipro, por exemplo, estão até em Kiev, ou em Kharkiv, ou Lviv, até mais ocidente de Lviv. Aquilo que existe é que começa a haver um fervilhar na população. E é um pouco isto, este processo inverso agora a União Europeia, os Estados Unidos da América estão a procurar fazer. Ou seja, com as sanções à Rússia, aquilo que estão a procurar fazer é destabilizar internamente a Rússia. Bem, vão conseguir, não vão conseguir, não sabemos. Sabemos que existiram manifestações, mais de 1000 pessoas já foram detidas por manifestações na Rússia contra a invasão da Ucrânia. Pelo menos 1000 pessoas sabemos que mexeram-se, mais do que isso não temos registro. E, portanto, vai haver aqui uma grande parte os 2 primeiros pacotes de sanções aplicados à Rússia vão ter impacto diretamente na população. E agora é que vamos ter eventualmente este terceiro pacote de sanções que vão incidir sobretudo sobre os bens de Vladimir Putin e de Sergei Lavrov, como congelamentos e contas bancárias e património, enfim. Ora, aquilo que depois nós temos aqui que ter em linha de conta é todo este movimentar, toda esta questão de não vamos invadir, mas vamos invadir. E depois temos, hoje de manhã, antes da hora do almoço, houve um episódio caricato na SIC Notícias entre o Alexandre Guerreiro, investigador, e o José Milhazes, pessoa que já colaborou bastante com o Politank e irá continuar a colaborar, e pessoa por quem tenho simpatia, amizade e estima. Em que o Alexandre Guerreiro estava a procurar entender o porquê, qual é o argumentário da Rússia. Eu vou procurar fazer aqui o mesmo exercício. E aqui o exercício é muito simples e eu continuo a dizer isto e vou continuar a dizer isto, doa a quem doer. Que é, em política não existem santos, todos são pecadores. E, portanto, não pensem que os ucranianos são 100% puros. Não pensem que os ucranianos estão cheios de boas vontades. As coisas não são bem assim. E por isso é que é necessário investigar, é preciso perceber o que é que está a acontecer. Quero dizer o seguinte. Aquilo que a doutrina russa nos vai dizendo é que a Ucrânia, e aquilo que também as irmãs Mortágua nos vêm dizendo, aquilo que o PCP nos vai dizendo, é que a Ucrânia é um campo é um campo dos neonazis. Tudo que é neonazi recebe treinamento na Ucrânia. E, portanto, aquilo que nós olhamos é para esta narrativa. Eu sou sincero, eu fico muito estupefacto como é que existe este branqueamento do Partido Comunista, no seu geral, quando põem as questões de que Putin é o novo Hitler. Mas por que não dizer que Putin é o novo Stalin? O novo Brezhnev? Por que não? É que, toda a União Soviética teve campos de concentração, teve os gulags, apesar de termos tido a Rita Rato do PCP, que agora coordena o museu do Aljube, que diz que não sabe o que é um gulag, ou não sabia o que era um gulag. É preciso ser, efetivamente, intelectualmente muito desonesto para não ser sério nestas questões dos campos de concentração da União Soviética. Portanto, quando alguém me diz que o Partido Comunista, que o Bloco de Esquerda são partidos democráticos, não o são. Lamento, mas não o são. E, portanto, há uma coisa que tem que ser feita em relação a isto. E custa que estes dois partidos saiam ilesos, saiam impunes daquilo que está a acontecer. Porque se tivéssemos isto a acontecer na Hungria, já sabemos qual é que seria o posicionamento de André Ventura, e vocês sabem que eu sou a pessoa mais insuspeita para falar de André Ventura. Até porque o menino André Ventura bloqueou-me aqui no Instagram do Podcast Conversa porque não aguentava o dissecar das suas medidas, em que eu demonstrava que as suas medidas não tinham lógica nenhuma, não tinham cabimento político lógico. Ora, aquilo que nós temos é justamente este branqueamento, este passarem pelos pingos da chuva de gente do Bloco de Esquerda e do PCP. É o que temos. Mas como são os que controlam a cancel culture e são os que discutem o que é ou não é a ação no Twitter,
e quando temos pessoas que se dizem de direita, mas tomam ações de esquerda e votam à esquerda e tudo mais, esse então ainda não consigo perceber mais. E também não consigo perceber como é que têm tanto público por dizerem banalidades e estupidezes a torto e direito. Mas bom, vamos aqui recentrar. Tivemos então, desde ontem, ontem fomos acordados de madrugada, por assim dizer, com as movimentações russas. Com aquilo que foi a detonação de pontos cirúrgicos. E alguns até começámos a achar que, ok, isto vai ser apenas uma questão militar. Agora, quando começam a detonar orfanatos, agora, quando começamos a ver orfanatos, quando começamos a ver hospitais a serem bombardeados, quando começamos a ver bairros civis a serem bombardeados, serem dados tiros nessas direções, é muito estranho como é que Sergei Lavrov continua a ter a capacidade de dizer que não quer fazer mal nenhum ao povo ucraniano. Atacar civis, atacar militares eu ainda consigo entender, porque a guerra é entre os militares. Mas a questão é, pensem no seguinte, na injustiça que é um militar, em que ele tem que lutar alguém que ele nunca viu, tem que lutar contra alguém que aquela pessoa diretamente, se calhar nunca lhe fez mal em toda a sua vida, portanto não o conhece, não tem nenhum trato, mas é obrigado a matar alguém que ele não conhece, que ele nunca viu, em nome de pessoas que já se viram, conhecem-se e se odeiam. Devo dizer que os militares não estão numa posição, do ponto de vista da ética, do ponto de vista daquilo que é a moral, não estão na posição mais fácil delas todas. E, portanto, tenho aqui alguma solidariedade para com alguns militares que são obrigados a fazer aquilo. Eu acredito que alguns partilhem das convicções, como é óbvio, mas acredito que existam alguns que eu continuo a achar, isto é sempre uma coisa que é muito debatida, e existem várias teses sobre isso, que é a questão de qual é que é a moral, qual é que é a ética que nós temos na guerra. Qual é a moralidade? Muitas vezes não existe. Não é? Por isso é que depois temos estes crimes todos de guerra, de violações e expropriações e roubos, pilhagens e tudo mais. Ora, começámos depois a ter as sirenes a ouvir-se por Kiev. E portanto vamos voltar aqui à questão da clarificação de porque é que a União, ou porque é que a Rússia decide então invadir. Temos esta questão de que é para libertar dos nazis. Este mesmo Guerreiro, este investigador, diz que colaborou com o Público e portanto nós temos que o Público é o jornal à esquerda, não é? Portanto é um jornal com muitas peças woke e com muitos jornalistas woke a trabalhar, e eu conheço. E a questão aqui é que ele diz que existe uma forte ligação entre os nossos portugueses neonazis e os neonazis russos, que apesar dos neonazis não estarem eleitos no Parlamento, na Duma, fazem parte de gabinetes do governo. Ora, se isso é verdade, se isso é mentira, eu vou ser muito honesto, chegamos a um ponto em que nós já não sabemos muito bem o que é que vamos fazer. Porque existe a informação, existe a contra-informação. Nós no Politank estamos sempre em contacto uns com os outros, estamos a pôr links, Reddit, Twitter, isto e aquilo, e chegamos a um ponto em que já não sabemos muito bem o que é verdade, o que é que deixa de ser verdade. Basicamente às 5 da tarde o levantamento era de que já tinham morrido 2008, mais de 2.800 russos, e portanto que Putin estava numa questão de negociar. Eu creio que se calhar para Putin as coisas não correram tão limpas quanto ele achava, porque a questão aqui é, quando nós temos e qualquer jogador de Total War, portanto qualquer dos jogos, Total War, Import Total War, Medieval, Rome, Total War, sabem que há uma coisa muito simples, que é quando nós estamos ali a jogar e temos poucos efetivos, aquilo que nós fazemos é procurar a tática de guerrilha, não é? Portanto, procurar usar o espaço, sermos mais inteligentes naquilo que estamos a usar. E, portanto, obviamente que se calhar deve ter custado imenso a muitos ucranianos terem que arrebentar as suas próprias pontes, terem que arrebentar as suas próprias estradas para atrasar, para dificultar a chegada do exército ucraniano.
Mas essas táticas tiveram que ter feitas. Assim como também temos ucranianos a irem à guerra com MiGs, que enfim são o que são comparados com os Su russos. Temos aquele episódio arrepiante, marcante, dos 13 guardas que morreram a defender aquela ilha, né? E portanto que dizem, navio russo vão-se, né? Vocês já viram as imagens, e são bombardeados assim, portanto estavam numa ilha, portanto não sei muito honestamente o que é que eles poderiam fazer, não sei o que é que eles poderiam, portanto, esta questão da moral, da ética, quer dizer, é mesmo chacinar só porque sim. Mas está, os ucranianos têm que ser inteligentes naquilo que é a sua jogada, portanto, se calhar vão ter que levar muita pancada, vão ter que sofrer muito, vão ter que levar vão ter que ver o seu país ser destruído por onde passa esta coluna militar russa, mas para procurar chegar a um sítio onde depois possam fazer uma contraofensiva, um contra-ataque nestas questões. Ora, estamos aqui a chegar a perto daquilo que é esta questão do belicismo, e portanto depois iremos entrar então no capítulo de que é que isto vai ter de implicações para connosco, portugueses, diretamente. E portanto nós olhamos para estas questões todas e temos esta guerra de informação e contra-informação. E, portanto, temos o presidente ucraniano a dizer-nos que ele é judeu, de que o seu avô é um sobrevivente dos campos de concentração. Portanto, há aqui algumas narrativas que não encaixam. Mas, como Alexandre Guerreiro disse, eu acho que aqui nós temos que ouvir. Temos que ouvir o outro lado. Não que isso nos faça mudar de ideias, mas pelo menos que nos ajude a perceber porque é que aquela pessoa diz aquilo. Porque haverá certamente alguma razão. Haverá alguma coisa que nos é dita do outro lado que nos ajudará a pensar o porquê. Porquê aquilo? Porquê que aquela pessoa está a pensar assim? Ora, quando ele nos diz que existe uma declaração onde Portugal se abstém da questão da condenação das glorificações do nazismo, e temos os Estados Unidos da América a votarem contra, e a Ucrânia que inverteu o seu sentido de voto para também votar contra, isto começa a levantar-nos algumas suspeitas. A questão é a desconstrução, a descontextualização das coisas. Se vocês descontextualizarem alguma frase minha, eu consigo ser a pior pessoa do mundo. É tão lógico quanto isso. Se descontextualizarem uma atitude minha, também serei a pior pessoa do mundo. Ora, acho que nós temos de ter um pouco aqui a noção dos documentos. Porque é que certas votações são assim. Portugal abstém-se, porque Portugal também não é contra as demonstrações do nazismo. Eu não vejo, nunca vi, por exemplo, este documento ser criticado pelo Bloco de Esquerda, por exemplo, ou pelo PCP. Porquê? Não é? Portanto, eu acho que também não podemos ser naivos e não podemos ser tão clubistas como somos na maioria das vezes. A política não pode ser vivida como um clube de futebol. A política pode ser vivida fervorosamente e cada um tem os seus ideais e debater pelos seus ideais. Mas não me parece, quanto a mim, que se deva fazer algo irracional. Ou seja, o partido existe, o partido está certo, está certo. O meu partido diz, não, isto é uma cabala contra o meu partido. E esse tipo de atitudes não podem ser feitas, esse tipo de atitudes não valem, não podem ter validade, não podem ser tidas em conta. Ora, aquilo que eu acho então agora importante nós vemos é o que é que isto vai acontecer. Eu no meu local de trabalho tenho pessoas que não gostam quando eu falo de política. Ainda assim falo de política na mesma. Porque existem outras pessoas que gostam de discutir política comigo. E portanto, as coisas são tão simples quanto isto. Portanto, não estando a insultar ninguém, ou a ofender ninguém, continuarei a falar de política. Ora, a questão é que, da mesma forma que não gostam de política, ficaram com as antenas ligadas quando eu disse ok, está previsto que a gasolina suba para 2,5€. E aí as antenas ficaram todas voltadas com a atenção de porquê que vamos ter a gasolina a subir para 2,5€. Ora, a questão é, tal como eu disse, tudo é política
E a política está em todo lado. E é isso que nos importa a nós, aqueles que nós que estamos aqui. Né? Portanto, estamos aqui a passar este serão de sexta-feira à noite. Né? Portanto, podíamos estar numa discoteca, podíamos estar a curtir, mas preferimos estar aqui a discutir política, a falar de política, a ouvir política. E, portanto, quero agradecer imenso a vossa companhia. Vocês são, de facto, um público incansável. E, portanto, é sempre bom poder contar convosco. E conto também convosco para aumentarmos este público também. Portanto, enviem esta live aos vossos amigos. Enviem também, quando esta live estiver depois tornada em episódio e estar também em IGTV, enviem também aos vossos amigos. Porque eu acho que é importante de discutirmos tudo isto. Portanto, o meu sincero obrigado. São 5 anos de cumplicidade. Alguns de vós já estiveram fisicamente comigo, já bebemos um café, já bebemos um copo, já falámos de imensa política, já ficámos tardes inteiras a falar, portanto isso é sempre muito bom. E é isso que eu gosto. Eu gosto deste tipo de interação, gosto de proximidade convosco e, portanto, curioso de que quando acontece alguma coisa política, alguns de vós mandam logo mensagem de Cláudio, já até sabes o que está a acontecer isto, já viste? E eu digo sim ou se não, depende das questões. E, portanto, as coisas são mesmo assim. Portanto, obrigado. Fica aqui esta minha declaração de amor eterno a vocês. Ora, vamos então para implicações que isto tem no nosso dia-a-dia. Ora, aquilo que nós temos a Ucrânia, que é o celeiro da Europa, como é apelidado. Temos 40% do milho que Portugal consome, 40% vem da Ucrânia. E, portanto, se milho vem da Ucrânia, também virá trigo. Portanto, as coisas são mesmo assim. Ora, qual é a base da alimentação de qualquer pessoa? Pão. Portanto, o pão, a farinha, é algo que vai ter implicações. Mas os ovos também. Por exemplo, mas, Cláudio, ovos, porque os ovos? As galinhas estão a aumentar. A questão é que as galinhas são alimentadas, não é? A farinha, a milho, tudo isso. Portanto, quem nunca viu a avó a dar milho às suas galinhas, os meus avós, por acaso, tínhamos uma casa, que chamávamos a casa de fim de semana, uma quinta no Cartacho, e houve durante um tempo uma parte em que havia galinhas, havia alguns coelhos, e portanto tive a oportunidade também de fazer alguma agricultura, porque também havia alguma extensão que nos permitia fazer ali cultivo, mas também algum tipo, vamos dizer assim, de pecuária. Muito ligeira, como é óbvio, portanto nunca houve uma vaca, mas é isto. E portanto, o milho, base de alimentação, assim, tudo isto vai aumentar. Portanto, já temos o pão, do ponto de vista de que temos a farinha que vai aumentar, temos então os ovos que também vão aumentar por consequência da alimentação, e portanto as coisas vão ser complicadas. Tivemos a Alemanha que teve a coragem de fechar o Nord Stream 2, né? Portanto, um dos canais de alimentação, mas o Nord Stream 1 continua a bombear gás a partir da Rússia para a Alemanha. Nós, portugueses, no que toca à questão do gás, estamos tranquilos porque o nosso gás provém do norte da África, portanto, provém de Marrocos e provém da Argélia, portanto, ali pelo Estreito de Gibraltar temos o gasoduto, que chega à Espanha e depois é distribuído aqui para Portugal. Portanto, Portugal nisso está tranquilo. E isto, se calhar, é um acordar efetivo, que eu acho que o pessoal nunca teve muita noção, porque o pessoal teve sempre, o pessoal na União Europeia, de uma forma geral, os europeus, de uma forma geral, tiveram sempre como garantia de que o Putin ameaça, mas não efetiva coisa nenhuma. Ora, aquilo que nós estamos a ver é que parece que Vladimir Putin passou a efetivar, passou a estar efetivamente a querer fazer as coisas, a disputar o espaço e a fazer também ele próprio sanções e incomodar a União Europeia. Ora, a questão é, cabe à Europa arranjar formas de se libertar desta questão russa. Macron já assinou documentos de que, mesmo que ele não seja presidente, a França vai apostar no nuclear. Eu sempre cresci com o nuclear. Eu sempre cresci a fazer o caminho, a fazer as estradas francesas e ver as centrais nucleares a deitarem fumo. Mas a questão é que aquele fumo
É vapor de água. Portanto, não é poluente como o Bloco de Esquerda diz. E, portanto, as centrais nucleares são energia limpa. E mais do que limpa, são renováveis. Ou seja, dá para reciclar aquilo que é produzido. Obviamente que perde qualidade, mas permite ainda uma segunda reutilização, pelo menos. Agora, obviamente que existe um grande perigo. Não sou estúpido ao ponto de achar que não há nenhum perigo naquilo que é a energia nuclear. Mas agora, do ponto de vista ambiental, é das melhores, porque tem zero impacto no ambiente. Gasta água para arrefecer os reatores. Mas isso, nós vemos que as águas podem ser também elas reutilizadas. Portanto, criamos um ciclo fechado em que temos a água, a mesma água, a ser reutilizada para arrefecer estes mesmos reatores. Portanto, temos aqui um caminho de sustentabilidade que pode ser desenhado. Obviamente temos a questão dos painéis fotovoltaicos. Temos a questão das barragens que, enfim, parece que aqui em Portugal as barragens estão a dar um pouco de raia com a questão da seca. Ainda falta verificar também os reais impactos desta parte. E imposta-nos aqui também dizer o seguinte, que é energia hídrica e energia eólica também tem que ser posta em pensamento das coisas, porque também temos aqui a questão do impacto paisagístico, com a questão das eólicas, e portanto esta questão dos recursos hídricos também temos que pensar um pouco neles. Ora, a Europa tem que arranjar aqui efetivamente formas, e portanto ou negocia mais com o Norte da África, e acho que eles estarão todos contentes se assim acontecer, ou então tem que arranjar soluções internas. Ou então Portugal passa a vender a sua energia. Se tiver capacidade, e se nos deixarem explorar o lítio. Coisa que o Bloco de Esquerda e o PCP também não querem. Dizer que as populações estão muito preocupadas. A questão é que depois vamos ver a população e a população repete uma cassete. É um pouco interessante, não é? Depois, quando vamos a ver quem é que são as pessoas, regra são membros de Assembleia de Freguesia ou Assembleia Municipal do Bloco de Esquerda. Pronto, sendo eu um geek da política, obviamente que eu vou sempre pesquisando os nomes que depois aparecem nos telejornais. Temos que fazer esse trabalho. Ora, há muitos complexos que o PCP e o Bloco de Esquerda têm que não faz sentido. Por isso, eu sempre disse que o Bloco bloqueia Portugal e acho que está a provas mais que evidentes. Mas bom, vamos a continuar. Temos então este impacto com o milho, que já vos falei. Vamos ter estas sanções que já estão a acontecer no caso de a final da Liga dos Campeões ter sido retirada a São Petersburgo, portanto, à Rússia. São Petersburgo que, se eu não me engano, o Zenit São Petersburgo, acho que já não está na Liga dos Campeões, acho que está na Liga Europa, se não estou em erro. Acho que também não estão a passar uma boa época, não estão a ter uma boa época e não estão a ter um bom plantel como já tiveram em tempos. Mas, portanto, Gazprom, que está sediada em São Petersburgo, que é um dos principais patrocinadores do Zenit São Petersburgo, mas a Gazprom também é dos principais patrocinadores da UEFA Champions League. Portanto, vamos ver o que acontece à UEFA se a Gazprom responde e diz que tomem lá mais dinheiro e fechem lá os olhos. Temos também, tivemos logo Sebastian Vettel, portanto, piloto alemão, ex-Ferrari, e atualmente está na Aston Martin, e 4 vezes campeão do mundo, com o Red Bull na altura. Ora, aquilo que todo este cenário, temos Sebastian Vettel a dizer que não irá para o Grande Prémio da Rússia, e tivemos às 5 da tarde, 4 e meia, 5 da tarde, a Fórmula 1 a FIA a dizer que o Grande Prémio da Rússia iria ser cancelado. Ora, também existe uma equipa americana que é a Haas, que tem um piloto russo, o Mazepin, que está também envolto em indícios de crime também na sua vida privada, e é uma equipa que, apesar de ser americana, tem muito investimento russo. Há aqui uma coisa que dou-vos aqui uma nota, eu como amante da Fórmula 1, obviamente que há este tipo de coisas que eu sei. A questão é que, por exemplo, as equipas, quando contratam um piloto, não contratam o seu piloto apenas pela
pela sua prestação em pista, porque é um bom piloto, ou o que é que seja, ou porque pode ajudar com a sua sabedoria a desenvolver o carro. Portanto, aquilo que nós temos também é que esses pilotos investem também o dinheiro na equipa para que haja desenvolvimentos. Respondo aqui ao Rock 10, que diz que não seria interessante a França abrir só o projeto de Sines para alimentar a Europa em vez da dependência do gás russo. A França, tanto quanto eu sei, daquilo que são as informações que tenho estado a estudar, porque, como alguns saberão, estou a trabalhar na campanha de Emmanuel Macron, tal como já estive antes, e portanto aquilo que sei é que a França é autossuficiente na sua energia. Por aquilo que eu sei. Mas obviamente que isso eu teria que confirmar as coisas para ter mais certezas. Eu não sei qual é que é o projeto de Sines, mas enquanto português eu acho que Sines tem que ser mais aproveitada. Tem que se fazer o tal roll-on que eles querem fazer, não é? Portanto, e depois ligar Sines à alta velocidade e, portanto, assim está conectada à Europa. Portanto, isso é uma coisa que temos que também ter em conta e, para mim, enquanto português, para mim, assinava de cruz de que temos que desenvolver Sines. Portanto, também é o meu distrito de Setúbal. Ora, estavas eu a dizer então esta questão toda da Fórmula 1, portanto vão ver algumas equipas que vão perder então patrocinadores porque vão rasgar contratos. O Grande Prémio da Rússia vai ser retirado. Nós sabemos que a Rússia sempre fez muita força para que houvessem pilotos russos, como estava o Danil Kvyat, por exemplo, que estava na Toro Rosso. E depois acabou por ser afastado, não foi renovado o contrato. Apareceu este Mazepin na Haas, que já vinha da Fórmula 2. E portanto há aqui muitas equipas da Fórmula 1 que vão rasgar acordos com patrocinadores russos por uma questão de ética e por uma questão de moral, também para não perderem credibilidade junto dos seus aficionados. Portanto, vai haver esta questão na Fórmula 1, que nós temos que é uma indústria brutal e enorme. Depois vamos ter também o Comitê Olímpico veio dizer que também não quer que o hino russo seja tocado. Portanto, que haja aqui um silenciamento em relação aos russos. Porque nós sabemos que o desporto é todo ele politizado e, portanto, então na Guerra Fria tudo era politizado no que toca àquilo que era o espetáculo, ora que os Jogos Olímpicos estão na América, ora que os Jogos Olímpicos na União Soviética, com o Misha, que muitos se lembrarão, o urso soviético, Misha. Ora, aquilo que nós olhamos depois é que também a Rússia também não poderá jogar os seus jogos em casa e a Ucrânia também não poderá jogar os seus jogos em casa. Nós que estamos agora também numa fase de apuramento para o Mundial. Portanto, o próximo jogo será entre a Polónia e a Rússia, portanto, a Polónia que também está ali sobre alguma ameaça territorial. E, portanto, o desporto também vai começar a sufocar. Agora, há aqui outra questão também é importante nós temos aqui em linha de conta, e isto também afeta-nos a nós portugueses e afeta o Ocidente no geral, que é, se o Ocidente fizer sanções para restringir, para bloquear, por exemplo, para que os russos não consigam movimentar dinheiro, isso vai fazer com que também muitos nacionais, portugueses, imaginem, eu dou sempre aqui o caso da Dona Maria da Mercearia. Vamos imaginar que a Dona Maria da Mercearia também tem uma mercearia em Moscovo. A Dona Maria da Mercearia, se quiser tirar de lá o dinheiro para trazer para Portugal, para depois vir para Portugal, não vai conseguir fazer porque a sua conta russa foi bloqueada pelo Ocidente, pelo conjunto de um pacote de sanções. Não é? Portanto, as coisas são assim. Ora, aquilo que nós temos aqui é aquilo que se costuma dizer, um contrafogo, um backfire que pode acontecer aqui com algum conjunto de sanções. É que, a bloquear tudo isto, as coisas vão à vida. Por exemplo, nós, não sei se vocês têm noção, mas nós exportamos 30% do nosso vinho para a Rússia. Portanto, estão a ver o que é uma... Vamos assumir que todas as adegas que produzem vinho, efetivamente também todas elas têm 30%. Vamos pôr assim, vamos arredondar as coisas para ser mais simples. 30% de uma produção é muita coisa.
são 30% de garrafas que eu não consigo escoar para outro mercado. Porque se calhar não tenho outro mercado que me vá compensar aquela demanda. Entendem? E especialmente os russos gostam do nosso. Uh, gos- uh, um, os russos gostam especialmente do nosso vinho verde. Entretanto, estou aqui a falar outra vez do gás. O ROC 10 diz a França fecha a porta ao projeto de vinculação do gás liquefeito vindo dos Estados Unidos da América, que entraria em cinzas, apostaria a Europa Central reduzindo a dependência da Rússia. Depois temos o Walter que diz energia sim, Fórmula 1, Portimão. Daqui a nada temos algum ministro a dizer também que a guerra vai ser uma grande oportunidade para Portugal. Cuidado. Pois, a questão aqui, Walter, é que honestamente é um pouco isso, que o azar de uns é a sorte dos outros. Portanto, se calhar, às tantas com isto, o grande prémio da Fórmula 1 que estava previsto para a Rússia, pá, se calhar aquela janela temporal, aquela slot de tempo, voltamos a pôr lá por timão. Não acharia de nada, não acharia de nada que estranho que isso acontecesse. Não é? Portanto, vamos procurar estar um pouco atentos a isso. Mas lá está. Eu acho que existe aqui todo um conjunto de oportunidades. No meio das graças é sempre possível arranjar algum tipo de oportunidades. Obviamente que eu não estou satisfeito com isso e também não quero que haja uh, nenhuma desgraça a mais, nem que as coisas se deteriorem cada vez mais. Mas aquilo que o Walter anunciou aqui é a verdade. Vamos ter aqui algum ministro a querer sacar algum coelho da cartola e, portanto, nunca se sabe. Não é? Ora, se calhar até enviamos o António Costa para mediar o confronto. Já que ele andou também pela ronda dos países frugais a pedir para que aceitassem a bazuca europeia, lá vai António Costa, com aquela imagem que nós vimos dele com o capacete e o colete, defender os interesses da União Europeia com o Vladimir Putin. Ora bem, portanto, vamos recentrar-nos outra vez, que é esta questão toda então do mercado. Portanto, temos então esta questão do vinho que nos afeta bastante e nós sabemos que as garrafas de vinho são, são um bom negócio, mas um mau negócio ao mesmo tempo, no sentido do quê? E nós vimos isto com o Tratado de Mitwin. O vinho tem um processo muito demoroso naquilo que é a sua produção. Por exemplo, quando os brasileiros vêm para Portugal, das coisas que eles mais ficam estupefactos é como em Portugal que se consegue beber bom vinho a um preço tão barato. E a questão é muito esta, que é nós conseguimos beber, efetivamente, um bom vinho por 5, 10 euros. E às vezes até conseguimos bons vinhos. Não, não vamos armar-nos em snobs de que é casta isto, é casta aquilo, mas teremos algumas garrafas de vinho que são vendidas por 2 euros, 2 euros e meio, que nos sabem bem quando nós bebemos. Não é? Portanto, agora, não me parece, honestamente, que seja um negócio muito rentável comparado com outros vinhos, com outras garrafas que são vendidas por aí no mercado. Ora, isto vai ter impactos. Não é? Portanto, há mercados que não vão funcionar, há mercados que vão ter uma recessão. Portanto, a União Europeia previa que a zona euro crescesse este ano 4,5%. Obviamente que esses 4,5% já não vão acontecer. Portanto, o Banco Central Europeu vai ter que trabalhar bastante, vai ter que haver aqui compensações aos países, claramente. E, portanto, este é o ponto. Ou seja, isto é aquilo que são as implicações. A gasolina, nós começámos ontem, na quinta-feira, com o preço do barril a 100 dólares, o petróleo. Depois, à hora do almoço, já estava a 103 e fechámos a emissão às 5 da tarde com 4, 5 da tarde a 105 dólares. Qual é que vai ser aqui o ponto? Temos o petróleo a aumentar. O mês de março chega já na próxima semana. E com isso vai aparecer o quê? Mais 5 cêntimos de aumento, porque em março entra a taxa de carbono. Portanto, mais 5 cêntimos que vamos pagar de impostos para Portugal ser um país mais verde, porque nós, ao pormos uma taxa de carbono, as emissões de CO2 desaparecem, as vacas ficam felizes e está tudo bem. Não está tudo bem. Ora,
vamos ter este aumento de 5 cêntimos. O governo saiu que está a pensar fazer uma baixa de 2 cêntimos no ISP. Portanto, o ISP da gasolina baixar 2 cêntimos e o ISP no gasóleo baixar 1 cêntimo. Isto é aquilo que está a ser negociado nos corredores do governo. Agora, eu vou ser muito honesto, é muito curto. Também estão a pensar se calhar não pôr para já, uh, para já este aumento dos 5% da taxa de carbono. Ora, isto, contas feitas e regras de proporção e de regra de 3 simples e tudo mais, dá-nos gasolina a 2,5€ em alguns sítios. Portanto, é importante nós termos isto aqui em linha de conta, é importante nós entendermos isso bem. Portanto, quando nós achamos que lá na Ucrânia, não sei quantos 1000 quilómetros, uns tanques entram e nada vão prejudicar Lisboa, as coisas não são bem assim. É porque depois o combustível fica mais caro e, portanto, obviamente que isso vai encarecer ainda mais aquilo que é a base. Não é? Portanto, vai encarecer os transportes, vai encarecer aquilo que é também a necessidade de ir dos tratores agrícolas, não é? Porque os tratores agrícolas não se movimentam com oxigênio, não é? Portanto, as coisas não funcionam dessa forma, infelizmente. Não é só dar a chave e toca a trabalhar. E, portanto, as coisas vão evoluindo nesta mesma parte. Portanto, isto são os impactos. Para fechar, eu espero honestamente que a Ucrânia não caia, que o governo não caia, que não seja colocado um fantoche na Ucrânia. Aquilo que poderá vir a acontecer é o Vladimir Putin a querer ter um governo de fantoche. Aquilo que poderá vir a acontecer também é a questão de, como dizer, é a questão de olharmos para a Ucrânia e virmos ser-lhe negado o acesso ao mar. E, meus amigos, vamos deixar aqui uma coisa ponto assente. A Ucrânia sem mar vai entrar em recessão. A Ucrânia vai ficar totalmente amputada, não vai conseguir fazer grandes coisas, porque depois vai ficar com esta dependência à Rússia, e portanto vão ter que haver constantemente subsídios à Ucrânia. Porque a Ucrânia não vai conseguir fazer as coisas como fazia antes. Portanto, eu não tenho interesse nenhum, não quero que isto efetivamente aconteça, mas caso haja uma capitulação, caso haja a questão de uma anexação, a anexação, honestamente, é quase dos melhores cenários do ponto de vista económico para as coisas. Obviamente que a economia não justifica tudo, mas estou-vos a dar aqui esta perspectiva. Portanto, temos que entender um pouco isto. Temos que perceber que as coisas são assim. Alguém dizia agora na televisão, há breves instantes, que quando foi o Black Lives Matter, toda a gente se manifestou porque o Bloco de Esquerda do PCP mobilizaram os seus jovens de cabelo ao arco-íris. É? Portanto, aqui isso é qualquer tipo de culpa para estes jovens que são manipulados, são levados pelo que é cool, pelos hashtags fáceis, pelo like fácil, pela simpatia fácil. Mas como esta questão da Ucrânia põe um pouco mais o pessoal a pensar, porque tem que se pensar, mas quem é que é final da esquerda, quem é que é final da direita? Temos nazis, não temos nazis? Putin é bom, Putin é mau? O que é que nós temos, afinal? É que eu também me lembro de ver muitas pessoas alterarem as suas bios do Instagram, as suas bios do Twitter, a pôr a bandeira da Palestina. A questão é que até aos dias de hoje essas pessoas continuam com a bandeira da Palestina e ainda não os vi alterar para terem a bandeira da Ucrânia. É um pouco bizarro, não acho? Eu também acho. Bom, portanto, não sei se tem mais alguma questão. Se tiver alguma questão, digam. Vou fazer aqui um compasso de espera para que vocês queiram colocar alguma questão para eu vos responder. Espero que esta live tenha sido elucidativa para vocês. Tivemos aqui basicamente uma hora a falar. Uma hora que eu procurei dar-vos aquilo que são as minhas análises, aquilo que são as minhas leituras, aquilo que são as coisas que eu aprendi ao longo deste tempo. E portanto as coisas são mesmo assim.
peço desculpa não estar tão presente quanto já estive em tempos, mas a questão é que a vida vai andando. Vocês conheceram-me, tinha eu 21, 22 anos, neste momento tenho 26, em julho faço 27 anos. Eu sei que não parece, não é? Portanto, rosto jovem e tal, olheiras nem sequer existem. Alguns traços começam a aparecer, não é? Mas é mesmo isto. Não é? Portanto, eu quero-vos agradecer imenso a todos. Se então não existem perguntas, resta apenas agradecer todo o vosso apoio, todo o vosso carinho. Já sabem, no Instagram é partilhar, subscrever, partilhem esta live também com os vossos amigos. Depois, quando ficar disponível, vai ficar dentro em breves. Aqueles que estão a assistir no Spotify, já sabem, se estiverem no Spotify, é darem 5 estrelas, que já podem fazer isso, darem tanto 5 estrelas ao podcast Conversa, e assim o algoritmo impulsiona mais e, portanto, faz com que isto chegue a mais pessoas. Se estão na Apple Podcast, também não se esqueçam de deixar as 5 estrelas. E no YouTube é subscrever e dar o like. Espero por vocês já este domingo para estarmos juntos no canal do Politank. Portanto, sigam também o Instagram do Politank, sigam o Spotify, o podcast do Politank. Temos vários podcasts, temos a redação, temos a nossa redação do Politank com os nossos artigos que nós fazemos, temos o nosso site com conteúdos. Temos também o nosso gabinete de crise que vai voltar então neste domingo em live no YouTube. Portanto, é isso. Despeço-me com aquela amizade de sempre, a amizade que vocês conhecem da minha parte e que eu tanto agradeço a vossa dedicação e a vossa amizade. Também aqui é sempre bom poder contar convosco. Vocês sabem que podem sempre contar comigo, sempre que eu esteja disponível, sempre que eu tenha tempo para estar convosco. Portanto, um obrigado e como eu costumo dizer, vocês sabem então, mais de cor. Até lá tenham boas conversas e já agora, pensem na política. Um abraço.